palavras-chave e acrônimos, ou abreviaturas, como vocês queiram. Então, geralmente, essas palavras-chave, elas vêm abaixo do abstract. Nós devemos evitar usar palavras-chave que constem do título do trabalho. Porque a função da palavra-chave é facilitar os outros pesquisadores de acharem o seu artigo. Então, se a palavra-chave já está no título, você não precisa botar ela como palavra-chave. Tenta aproveitar melhor esse espaço aqui de palavras-chave e ponha outra coisa que facilite encontrar o seu trabalho. Esse cara aqui não fez isso. Sclerotinia sclerotior já estava no título e ele repetiu aqui em palavra-chave. Não precisava ter feito isso. Algumas revistas já são bem explícitas quanto a isso, né? Não coloque palavras do título como palavra-chave. E você tem que considerar também que às vezes nem utilizar o que está no resumo, né? Porque se eles procuram no resumo as palavras-chave, você pode evitar também isso. Agora, uma coisa interessante, nesse trabalho aqui é sobre mofo branco. Só que tem que é mofo branco na soja. Esses trabalhos de mofo branco na soja, eles não usam o termo mofo branco, que em inglês é white mold. Eles usam esse termo Sclerotinia stemroot. Ele não usou mofo branco em nenhum momento no trabalho dele, mas utilizou essa palavra como palavra-chave. Por quê? Quem trabalha com feijão vai chegar no trabalho dele. E ele quer isso. Então esse é o princípio da palavra-chave, né? Facilitar as pessoas encontrarem o seu trabalho. Abreviaturas e acrônimos, vejam que na primeira página, geralmente, hoje das revistas, eles estão indicando o que aquelas abreviaturas e acrônimos significam, para a pessoa não ter dificuldade de ler o seu trabalho. E vejam que são poucas, né? Não é aquele exagero de acrônimos. Algumas revistas são mais liberais nisso, vocês vão ver que algumas permitem uma quantidade maior de acrônimos, mas para a gente facilitar para o leitor, nós devemos usar isso de maneira bem adequada. Os agradecimentos, nós devemos agradecer pessoas que não foram listadas como autores, mas que contribuíram de alguma forma. Essa oportunidade nós temos nesses agradecimentos, que vem na parte final, geralmente, do artigo. Isso é muito importante, eu já comentei antes com vocês, de citar as instituições que contribuíram financeiramente. Você pode ter problemas seríssimos se não citar. Lá na EPAMIG, por exemplo, os colegas nossos esqueceram, a FAPEMIG mandou carta para eles, né, falando que eles não foram citados, e foram eles que deram dinheiro para aquela pesquisa. Então é muito importante citar essas instituições. Você pode agradecer até editor e revisores. Veja que revisor você nem conhece quem é o cara, mas muitas vezes eles dão tanta contribuição, e é impressionante quando você manda um artigo para uma revista de alto fator de impacto. A quantidade de sugestão boa é impressionante, é muita coisa. Então dá vontade mesmo de agradecer esses caras, que melhoraram demais seu trabalho. Então veja nesse trabalho que nós falamos do mofo branco, da soja, que ele está agradecendo. Finalmente, nós gostaríamos de agradecer ao editor e aos revisores pelas contribuições que eles deram durante o processo editorial. E ele nem conhece esses revisores. Bom, em relação aos autores do trabalho, o primeiro autor, geralmente aquele que coletou os dados, ele fez pelo menos grande parte das análises, ele ajudou pelo menos a escrever o manuscrito. Os autores do meio, eles vêm em ordem de importância. Quem fez mais vem em segundo lugar, fez um pouco menos vem em terceiro, e assim por diante.
Agora, uma característica importante de revista de alto fator de impacto, que o último autor tem um status grande. O último autor geralmente é um pesquisador reconhecido, que gerou a ideia da pesquisa, ele cedeu o laboratório para ser feita aquela pesquisa e ele quer ficar no último lugar. Eu botei meu orientador dos Estados Unidos no segundo lugar e pedi para mudar. Ele quer ficar no último. Então esse status tem nas revistas de alto fator de impacto. Aqui no Brasil não leva muito isso em consideração, ou está começando agora a levar em consideração em algumas revistas. O último lugar tem esse prestígio, sim. Referências. Bom, uma coisa importante em referências, que você sabe, é seguir a norma da revista. A revista tem normas rígidas de como você deve colocar a sua referência. Você tem que seguir aquilo certinho. E não é fácil, parece que é fácil, porque às vezes eu passo para o estagiário lá que está começando na Nepamig, para ele fazer a referência igual manda a revista. Sai tudo errado. Mas aquela experiência ele aprendeu muito. Ele viu que tem que ser levado aquilo a sério mesmo. Né? Se o cara põe letra itálica, ele tem que seguir itálico. Né? Se põe uma vírgula ali, tem que colocar aquela vírgula. Não deixe faltar estudos relevantes. Hoje muitas revistas já estão avisando isso. Cite revistas relevantes. Especialmente os trabalhos mais recentes. Que algumas revistas exigem uma percentagem de trabalho publicado nos últimos 10 anos. E olha que as revistas nacionais estão mais chatas com isso do que as estrangeiras. Aqui, quase uma rigidez certas revistas nacionais que não tem isso lá fora. Porque eles orientam isso e o bom pesquisador sabe, você vai citar mais as recentes. Mas tem trabalhos antigos de quem começou a trabalhar naquele assunto que são trabalhos importantes, né? E você tem que citar. Então, as revistas de prestígio são mais maleáveis nisso do que algumas revistas nossas aqui. Até na última hora, gente, quando vocês tiverem para mandar o seu trabalho para a revista, veja se não saiu algum trabalho novo. Porque aquele trabalho novo você tem que incorporar no seu artigo, torcendo para que o resultado não seja igual ao seu, né? Porque aí você já perdeu aquela novidade. Torcendo para isso, mas porque muitas vezes aquele trabalho novo, quem escreveu vai ser o cara, o revisor do seu trabalho. E se você não citou aquilo, você já sabe, né? Ele fala, esse cara não conhece a literatura, não citou o meu trabalho, né? O trabalho publicado na Nature, esse cara não cita. Bom, gente, nós vamos nos concentrar na citação a artigos científicos. Artigo científico pode ser uma nota, pode ser um artigo completo, pode ser um artigo de revisão. Por que nós devemos nos concentrar aqui? E principalmente em revista de prestígio? Porque o conhecimento só é oficial quando é lançado por uma revista científica. Porque aí passou naquele crivo dos revisores. Então os seus pares deram um ok para você publicar aquilo. Aí sim passa a ser um conhecimento oficial. O que não ocorre, por exemplo, numa tese. A tese é um documento acadêmico, geralmente escrito em português. Você vai citar isso numa revista estrangeira? Mesmo que ele tiver acesso a essa tese, ele não vai poder ler em português. Então, gente, tese geralmente não se cita em artigo científico. A não ser que seja uma tese que saiu recentemente, porque não deu tempo para publicar ainda algumas revistas aceitam. Mas tem revista que já fala, não aceitamos citação de tese. E pior ainda é citação de resumo de congresso. De maneira nenhuma. Vocês sabem como é que a gente manda resumo de congresso, né? No último dia,
rapidinho lá a gente escreve para mandar aquilo. E isso é resumo. Quer dizer, as premissas que nós precisamos saber de exatamente como ele fez o trabalho, quais são os resultados detalhados que ele obteve, não tem no resumo. Então, como é que a gente vai concordar com a conclusão desse resumo? Ele põe na conclusão o que ele quiser. Então, as revistas não aceitam resumo de congresso. A não ser que você use para alguma coisa sem importância no seu trabalho, para citar algum dado, ainda vai. Mas se é para argumentar alguma coisa importante no seu estudo, eles não vão aceitar resumo. Então, nós temos que concentrar aqui em artigo científico.